E aí, quem está na maratona de estudos para o Enem sabe bem, na redação, todo detalhe faz a diferença. Hoje, o nosso foco vai ser em uma das competências que mais dá o que falar, a competência 4. Vamos desvendar juntos o que os avaliadores esperam da coesão do texto para garantir aquela nota máxima. Bom, vamos começar com a pergunta que deixou muito estudante de cabelo em pé. Afinal de contas, a avaliação da competência 4 mudou mesmo? Para responder isso, a gente vai mergulhar nos documentos oficiais do exame e separar o que é fato do que é só boato. Para a gente organizar as ideias, nossa análise vai seguir 5 passos bem simples. Primeiro, vamos entender esses rumores sobre as mudanças. Depois, definir o que é exatamente a competência 4. Aí, a gente analisa essa transição da quantidade para a qualidade, vê algumas estratégias de coesão e, por fim, como aplicar isso tudo na hora de escrever. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. De onde surgiu todo esse falatório sobre mudanças na avaliação da redação? Vamos dar uma olhada no que os documentos mostram. A informação que rolou e que veio de documentos de treinamento dos corretores realmente aponta para uma nova abordagem na hora de avaliar a coesão. Isso, claro, gerou um monte de dúvidas. Mas o ponto principal aqui não é só saber se a correção mudou, mas sim como ela mudou e o que isso significa na prática. Antes de entrar de cabeça nas mudanças, é fundamental a gente ter uma base sólida. Então, vamos voltar um pouquinho e definir o que exatamente a competência 4 avalia, segundo o próprio INEP. Olha, a definição oficial do INEP é bem direta. A competência 4 avalia o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Traduzindo, é a habilidade de usar as ferramentas da língua para conectar as ideias de um jeito lógico. Pensa que é a cola, que transforma um monte de frases soltas em um argumento que faz sentido. Na prática, isso quer dizer que o avaliador vai ficar de olho em como as frases e os parágrafos se ligam. A banca quer ver se o texto tem uma sequência que flui, sabe? Onde uma ideia vai levando a outra de forma natural, sem dar nem o salto que deixa a leitura confusa. E essa habilidade, claro, se transforma em nota. A pontuação vai de 0 para um texto que não tem ligação nenhuma, até os tão sonhados 200 pontos. E para chegar lá, não basta só conectar as ideias, não. É preciso mostrar que se tem um repertório variado de recursos para fazer isso. E é isso que nos leva ao centro de toda essa discussão. A grande virada na avaliação está exatamente aí. O foco está deixando de ser a simples contagem de conectivos e passando a ser a qualidade do uso deles. Essa imagem aqui ilustra bem essa transformação. Se antes a avaliação parecia se basear em critérios mais de quantidade, como contar quantos conectivos foram usados, agora a atenção se volta para o uso expressivo e para a função real que cada conectivo tem na construção do argumento. Essas novas classificações, como uso pontual ou uso constante, servem para medir a eficiência dos conectivos. E a palavra-chave aqui é uso expressivo. Isso significa que não adianta só colocar um conectivo ali. Ele precisa, de fato, contribuir para a clareza, para a fluidez e para a força do argumento. Certo. Agora que entendemos essa mudança de foco, vem a pergunta que não quer calar. Como adaptar a escrita para essa nova forma de avaliação? Vamos ver algumas estratégias bem práticas. Por que essa mudança toda é tão importante? Porque uma avaliação mais qualitativa, mais interpretativa, exige mais do que só seguir uma receitinha de bolo. Não existe mais aquela fórmula de usar X conectivos por parágrafo. O que a banca quer ver é a capacidade de estruturar um raciocínio que seja lógico e consistente. Então, para garantir uma nota boa, o foco deve ser nestes 4 pontos. Primeiro, a progressão lógica das ideias é a prioridade número 1. Segundo, os conectivos precisam ter uma função de verdade, um propósito claro e não estar ali só de enfeite. Terceiro, é fundamental evitar a repetição automática, aquele copia e cola de conectivos. E quarto, o encadeamento das frases precisa ser consistente, criando relações claras de causa, consequência, oposição e por aí vai. E essa citação, que vem do próprio material do INEP, resume a ideia perfeitamente. A orientação é bem explícita. Não utilize elementos coesivos de forma artificial ou excessiva. O que realmente importa é a relação lógica que esses elementos criam entre as partes do texto. Para a gente fechar, vamos ver na prática como usar esses mecanismos para construir um argumento que seja realmente forte e bem articulado. Aqui estão alguns exemplos clássicos de recursos coesivos e suas funções. Operadores de adversidade, como entretanto, de causa e consequência, como por isso, ou de conclusão, como portanto.
O domínio da função de cada um deles é que vai mostrar a maturidade e a qualidade da escrita. Portanto, a principal lição que a gente tira de toda essa análise é essa. A qualidade da coesão não está na quantidade de conectivos, mas na capacidade que eles têm de estabelecer relações lógicas adequadas entre as ideias. Um texto coeso é aquele que guia quem está lendo pelo raciocínio de um jeito claro e convincente. E, para terminar, deixo aqui uma reflexão. Pense na sua própria redação. Ela é uma corrente de ideias, onde cada elo se conecta de forma lógica e forte ao próximo, ou ela se parece mais com uma lista de frases soltas? Encontrar a resposta para essa pergunta é o primeiro passo para garantir a nota máxima na competência 4.